Agora, a gente vai para a nossa segunda palestra, a nova tradicional família brasileira, a temática. Vai ser apresentada pelo Caio Tanizak, CMI Business Partner da Nestlé, e Flávia Franco Cruz, a Head de Pesquisa da MindMiners. Obrigada, Deixa eu apresentar eles. Bom dia, gente. Olá, gente. Bom dia. Muito obrigada. Bom dia a todos. É um prazer recebê-los aqui no primeiro Miners Next. Né? E, em parceria com a Nestlé, o Caio representando, a gente conduziu o estudo que a gente vai mostrar. Então, Caio, faz uma abertura aí para a gente. Obrigado novamente pelo convite. Acho que até para fazer a abertura, já me apresentaram, eu sou o Caio, eu sou CMI da Nestlé. E acho que até para chegar, e vai conectar bastante com o que as meninas discutiram, com algumas perguntas, né? Um pouco de como que a gente entende esses temas de diversidade e temas, às vezes, até mais difíceis de serem comunicados ou até mesmo de serem entendidos, principalmente. Né? Então, até nós, né, Nestlé, como 95 anos no Brasil, viu muita geração crescer aqui, né? A gente passou por muitos momentos diferentes. A gente acaba sendo realmente considerado uma empresa muito tradicional. Né? E o que significa essa tradição? Né? É realmente ser muito antigo, porque se a gente está falando que as pautas contemporâneas têm cada vez que serem mais entendidas, comunicadas, expostas, a gente sempre primeiro precisa passar pela primeira etapa, né, de o que a gente tem feito, o que a gente sabe desses assuntos, porque é bem complicado. Né? A gente fala um pouco de, às vezes, as empresas precisam colocar essas opiniões, mas a gente sabe que, mesmo para a gente, pessoalmente, individualmente, todos os temas de diversidade são bem complicados. Você colocar sua opinião, você sabe que alguém vai ser contra. Se você fala alguma coisa errada, já vem muita gente criticar. E é muito complicado porque tem sempre algum ponto de vista diferente. Né? Tem desde das vertentes diferentes para cada tema até opiniões muito fortes de cada um. Então, acho que alguém fez uma pergunta sobre como as grandes empresas podem falar disso e pode realmente causar. É como se a gente sempre tivesse sendo um elefante muito grande passando num corredor estreito. A gente vai esbarrar em alguma coisa, mas isso realmente é um problema ou não? Porque é difícil, mas também coloca qualquer nossa posição em frente a qualquer um dos temas. Né? E acho que uma das coisas que, até quando a MindMiners fez o convite para a gente de ter essa parceria nesse projeto, a gente pensou muito em que temas que a gente pode conversar, mas que às vezes a gente tem muito do nosso achismo, muito dos nossos palpites que a gente vê, né? A gente tem muitos amigos no Facebook, muitos contatos pessoais, profissionais, e a gente vê isso muito acontecendo, muitos debates, e às vezes a gente acha que isso também é um pouco do que está acontecendo no geral. Né? Acho que tem umas coisas legais que a gente viu os betas são realmente quem traz mais a pauta tenta traduzir essa pauta hoje para a sociedade, mas que talvez elas ainda tenham muita coisa a aprender. Né? E acho que a gente vai ver algumas coisas legais aqui, de o quanto que algumas coisas já chegam, algumas outras não. Né? E acho que, até um pouco para fazer uma propaganda da MindMiners, isso está super quente, a gente teve resultados super rápidos aqui, e a Flávia vai apresentar algumas coisas bem legais. Obrigada. Bom, então, iniciando, a gente vai, essa palestra, ela também tem o objetivo de certa forma, complementar um pouco o que vocês viram na primeira palestra. Né? Aqui, na primeira palestra, a gente falava especificamente do conteúdo do cosmético, das marcas de maquiagem para o público feminino, e aqui a gente começa a questionar de forma mais ampla a sociedade enquanto instituição familiar. Né? Então, qual é a cara da nova... Desculpa, não está saindo. Gente, apagou. Não. Qual é a cara, então, da nova tradicional família brasileira? Né? Então, quando a gente olha para essa imagem, o que a gente sente? Será que ela hoje é a única imagem que representa a família brasileira? Né? Será mesmo? Então, hoje a gente não consegue mais falar de um único modelo ideal de família. Nem porque isso acontece, né? Porque toda essa sociedade contemporânea que a gente vive, ela traz com ela a necessidade da mudança. Né? E essas mudanças elas acabam acontecendo em vários âmbitos, né? Seja ele num contexto simplesmente feminino, mas também de uma forma bem ampla que abrange toda a estrutura familiar que a gente vai ver a seguir. Né? Então, esse é o nosso principal propósito com essa palestra. Né? A gente entender como vocês, marcas, podem se comunicar com esses consumidores dentro desse cenário de diversidade, que ele não está só em um único âmbito. Né? Ele vai permear todas as estruturas que a gente
vai encontrar daqui para frente. E o benefício da pesquisa é exatamente esse, é possibilitar as marcas entenderem grupos específicos de consumidores, né? E assim minimizar eventuais problemas em comunicações, como as meninas comentaram, e balizar de uma forma mais efetiva o posicionamento. Então, hoje a gente apresenta para vocês essa imagem como novo álbum de família da tradicional família brasileira, né? Ela é composta por diversidade. A família hoje não é mais só pai, mãe e filho, né? Ela está constituída por casais homossexuais, ela está constituída por famílias que hoje vivem também dentro de outras famílias ou só um casal que decide viver juntos e pronto, né? E por que não? Porque eles não têm o direito de serem considerados família, né? Então, o IBGE traz para a gente algumas nomenclaturas que hoje formam, né, essas constituições familiares. Então, a gente traz aqui só para ilustrar, e eu vou passar bem rapidinho. Né, a família unipessoal ela é formada pelas pessoas que vivem sozinhas, né, que moram sozinhas. Seja por opção, seja por uma questão de trabalho, são os novos executivos, são as famílias de uma pessoa só. Né? A família nuclear, ela contempla um pouco mais esse cenário tradicional, onde a gente tem um casal, seja ele hétero ou não, com seus filhos ou não, né? Mas habitando o mesmo lar. E a família estendida são as famílias que nascem e ficam dentro dos seus núcleos originais, né? Moram ou com parentes de família da mulher ou com os próprios parentes. E, segundo o que a gente vê no censo demográfico do IBGE, hoje essa é a distribuição que a gente tem, né, dentro dos mais de 57 milhões de lares brasileiros. Né? E aí a gente trouxe o primeiro desafio para a nossa plataforma. Vamos começar a fazer o mapeamento dessas estruturas familiares de uma forma a levantar uma incidência. E, para nossa surpresa, sim, hoje a gente tem realmente uma plataforma, né, uma base de usuários que reflete o que a gente encontra hoje no total população. Então, esses dados são de incidência, a gente não usou a fonte do IBGE como cota. Né? Então, a gente realmente consegue representar de forma bem equilibrada o que a gente encontra hoje dentro do nosso cenário populacional. Tá? E também, além dessas estruturas, a gente tem os mais de 60 mil casais homossexuais hoje distribuídos nos lares. Né? E, dentre eles, 46% são formados por grupos masculinos, né, do gênero masculino, e 54% de casais do gênero feminino. E, mais uma vez, para nossa surpresa, a base do MICIMS, de novo, reflete de uma forma bem próxima ao que a gente encontra no total população. Bom, mas, passando um pouco para frente, né, e entrando propriamente dita no tema que a gente quer abordar aqui, o que se entende por família? Né, como esses grupos, que estão tão bem representados hoje dentro dessa pesquisa, percebem a estrutura familiar? Tá, então, quando a gente fala de família tradicional, a gente vai ver que, além de união, amor, respeito, pai, mãe, filho, a gente também vai encontrar palavras que trazem para a gente algo a se refletir. Né? Tem o conservadorismo, tem a tradição, tem o preconceito, né? Tem essa estrutura que divide a família entre hétero e homo, mas isso realmente é relevante, isso é uma diferença, isso precisa ser tratado como uma diferença. E aí a gente vê que a diversidade realmente já está entrando dentro também das nossas estruturas familiares, né? E não tem mais como fugir disso, isso é uma realidade. Não existe mais como a gente... não, mas eu vou falar com pai, mãe e filho. Né? E uma coisa até que a gente comentou quando estava estudando, que a gente ia trazer para vocês, é que hoje, muitas vezes, nem é mais a mãe a principal cuidadora do filho. Né? Então, por que você vai direcionar um produto para o seu filho através somente da mãe, né? Quando, de repente, o cuidador está na figura paterna? Né? Então, é muito assim... E acho que muita coisa que a gente fala da diversidade, que é não colocar em caixinhas, mas sempre abraçar como um todo. Se você fala de família tradicional, você já está classificando a família também. Então, novamente, colocando em alguma caixinha, porque as outras não são tradicionais. E, na verdade, isso não tem sentido nenhum, porque não é certo nem errado você ser tradicional ou não. Né?
Até pelo âmago do que é tradicional não deveria ser, mas ainda assim tem essa percepção negativa, né? Exatamente. Eu acho que o principal propósito do preconceito é trabalhar a inclusão. E para você trabalhar a inclusão, você não precisa excluir o que já existe, né? A gente tem que fazer com que essa inclusão permita que todos os grupos convivam entre si, né? E o interessante é que quando a gente vai e tira o tradicional e fala, tá bom, e agora só pensando em família, o que é? O que vem na sua cabeça? Né? O que sobra para a família é realmente amor e união, né? Então, esses são os principais sentimentos que a gente pode realmente dizer que traduzem a estrutura familiar. Tudo além disso pode ser descartado e de uma forma, obviamente, descartado entre aspas, para não precisar ser considerado como um problema dentro dessa estrutura. E aqui, de forma um pouco mais quantitativa, para vocês poderem visualizar melhor como a gente chegou até em todos esses conteúdos que a gente está trazendo para vocês, aqui a gente consegue ver o nível de concordância com os termos família de verdade e família tradicional dentro de cada um dos grupos familiares que a gente apresentou, incluindo o grupo homossexual, que aqui a gente vai perceber que eles realmente encontram-se num cenário de exclusão, né? Eles realmente são o grupo que destoa em nível de concordância quando o assunto é família de verdade e família tradicional. E quando a gente olha no conteúdo que para ser família basta ter amor e é muito mais do que um simples DNA, a gente vai ver que existe um maior consenso de opiniões e aí sim um momento onde esse grupo acaba se destacando para o lado mais positivo em relação à concordância. Tá? E só para exemplificar um pouco mais a questão desses grupos, a gente também trouxe a questão da adoção, que é uma outra questão muito batida, né, que não necessariamente uma família precisa ter filhos para ser família, mas quando a gente fala de adoção dentro de um cenário hétero, é bem ok, ninguém tem nada contra, ninguém dá nenhum tipo de opinião diversa, mas quando a gente olha e fala de um casal homoafetivo, né, trazendo um filho para dentro desse lar, isso é muito discutível, né? E por que isso acontece? De novo, eu acho que a gente enfrenta a barreira do preconceito, né, em relação a isso. Uma criança precisa de amor, amor é a base da família, então por quê? Não. Né? Um casal homossexual adotar uma criança. Né? E aí a gente entra um pouco mais para entender quem são esses fatores que estão hoje influenciando a mudança. Aqui a gente vai ver que é muito legal observar que a grande maioria das respostas concentram numa mudança de mentalidade, né, sobre o que é ser família. E as mulheres que já foram protagonistas há um tempo atrás, quando ganharam o mercado de trabalho e foram muito criticadas, se é que alguém lembra, né, há muito tempo atrás, tiveram que vencer barreiras também de preconceito em relação a isso. Hoje, com 17%, eu particularmente nem vejo esse como um número baixo. Eu vejo exatamente o contrário, eu vejo como um número que mostra que hoje essas mulheres já se consolidaram no mercado de trabalho e deixou de ser um tabu, deixou de ser um preconceito. Deixou de ser um assunto, né? Então, elas hoje não só estão no mercado de trabalho, como estão ativamente participando da estrutura financeira do lar, seja de forma até exclusiva, muitas vezes, ou de forma colaborativa. Tá? E esse movimento que a mulher fez ao entrar no trabalho no mercado de trabalho, ela não só movimenta ela, como ela também movimenta as expectativas em relação ao homem. Né? Hoje, o estereótipo provedor daquele homem que chega, coloca o dinheiro na mesa e pronto, não tenho mais nenhuma responsabilidade, acabou. As mulheres não esperam mais isso dos parceiros, né? E vice-versa. Então, hoje, os parceiros eles precisam estar de forma muito mais atuante dentro tanto das questões do lar, né, como da criação dos filhos. Isso é muito mais exigido deles. E o interessante é a gente olhar que a estrutura social ela acaba interferindo um pouco ainda nesse conceito, porque na hora do vamos ver, são as próprias mulheres que se declaram, né, ainda as responsáveis exclusivas dos lares que elas fazem parte, tanto nas questões de atividades do lar, como também nas questões da criação dos filhos. Né? É um índice baixo, a grande maioria concentra-se em ambos, mas a gente não vê isso concentrar no estereótipo masculino. Né? Então, ou é dos dois, ou é da mulher. Ponto. Sabe? E quando a gente olha a
participação delas também nessa estrutura de compra do lar, a mulher também é um perfil mais ativo, né? Por mais que ela sofra hoje bastante influência, tanto do cônjuge em relação à decisão de marcas, né, como dos próprios filhos, que hoje a gente observa, né, em várias famílias, os pequenos reizinhos do lar, né? Eles pedem e são acatados, né? As mães, elas realmente sofrem uma influência muito forte do que o filho gosta, do que o filho pede, né? Então, isso também é bem importante no cenário de posicionamento das marcas, como trabalhar, né? Eu preciso atingir a mãe e eu preciso atingir ao filho, né? Passando rapidinho aqui para os homens, é bem interessante observar, né, que apenas 38% deles concordam que a mulher à frente do sustento não existe um desconforto entre o casal, então a grande maioria ainda declara se sentir desconfortável com essa situação, mas concordam que a divisão é bem legal para isso. E eles, como donos de casa, não é mais também um tabu, que é o que a gente estava comentando, né? Muitos deles realmente estão à frente da criação dos filhos, estão dentro de casa participando, e hoje 73% concordam que o macho do século XXI é realmente aquele que divide as tarefas e o tempo com a própria mulher. Então, legal. A gente vai mostrar para vocês aqui, rapidinho, um vídeo que a Nestlé está fazendo. É uma campanha de Molico. E aí, teve uma pergunta feita exatamente sobre isso, né? É uma campanha que foi feita para a televisão, foi feita para a massa, e traz para a gente uma mudança. Pode apagar a luz, por favor? E traz para a gente uma mudança de paradigma. Enjoy. Nasci num bairro que foi considerado na década de 90 um dos lugares mais violentos do mundo. Então, às 6 horas da tarde, mais ou menos, nós tínhamos que correr para dentro de casa e ficar embaixo da cama, porque como morávamos em barraco de madeira, nossos pais tinham medo que as balas atravessassem as paredes e acertavam a gente. Aos 8 anos de idade, eu repeti 2 anos da segunda série, não sabia ler, tinha dificuldade de escrever. Os professores cantavam aquela musiquinha de não sabe, vai ter que aprender. Orelha de porco foi feita pra você. E quando eu entrei na casa do Zezinho, eu entrei com 11 anos. E é lá que eu conheci, assim, tipo, que era ser abraçado, que era ser beijado, que era ser tratado com dignidade. E aí, quando eu tinha 12, os meus pais se separaram. E aí meio que eu ganhei as ruas. Eu roubei um carro e a partir daí eu não deixei mais de roubar. E um dia eu resolvi parar de roubar. Parei de assaltar num dia, no outro dia a gente estava traficando. Também veio pessoas que estudavam com a gente, que fizeram parte da nossa infância, que vinham atrás de droga. Pai de famílias que cuidavam muito bem do filho, conheceu a droga e começou a usar. E aí uma vez eu estava conversando com a minha melhor amiga, né? Com ela eu podia falar dos meus medos. Com ela eu podia ler os meus textos. Você vai chegar na banca de um monte de bandido e falar assim, rapaziada, eu tenho uma poesia aqui pra vocês. Os caras, porra, que isso, cara? Os caras da biqueira da Boca Rival fecharam o carro onde ela estava e matou algumas pessoas que estavam dentro do carro. Inclusive essa minha melhor amiga. Eu voltei lá na casa do Zezinho, aí conversei com a tia Dag. E aí pedi dinheiro pra ela, né? Pra fazer o enterro da minha amiga. E aí ela olhou pra mim assim, aí botou a mão na bolsa e falou assim, cara, eu vou te dar dinheiro pra fazer o enterro da tua amiga. Mas quem vai vir pedir dinheiro pra fazer o teu enterro? E aí eu voltei a estudar. Eu estudei bastante, muito, tipo, muitão mesmo. E aí eu consegui 100% da bolsa. Eu fiz letras. Eu montei um projeto de erradicação de tráfico de drogas e fui lecionar na escola onde eu fui expulso.
A partir daí, quando eu fui ver, já tinha 27 meninos que eu tinha resgatado do crime e do tráfico de drogas. Consegui, em um mês, o que a escola não conseguiu durante toda a sua existência. Então, dentro da escola nem me chamavam de professor, me chamavam pelo apelido, Neném. Então, acho que quando a pessoa, ela se arrepende, eu acho que ela não merece o julgamento, merece ser abraçada, se não ser ouvida somente. Em 2009, eu escrevi um livro chamado Zona de Guerra. E eu falei para ela, mãe, tá escrevendo um livro. Ela falou assim, então você escreve que eu vou aprender a ler para ler seu livro. E no ano seguinte, depois que eu nasci, meu livro não entrou na escola. E hoje ela sabe ler, sabe pegar o ônibus para onde ela quiser, sozinha. Amado. Eu acho que é essa a palavra. Esse poder que o amor tem é impressionante. Existem milhares de pessoas no universo. E a pessoa parou tudo para cuidar única e exclusivamente de você. Para ouvir você. Tem coisa melhor que isso? Não existe. Gente, então, essa campanha da Nestlé, ela é um exemplo, né, de como aprendemos a fazer direito esse trabalho de comunicação. Essa foi uma campanha de TV aberta, ela passou em TV fechada e digital, né, e ela é uma campanha que busca trazer esses valores femininos através de relatos totalmente em homens, né, masculinos. Misturado, mas tem... acho que o grande ponto, a gente fala muito de todas essas bandeiras, e não é que o empoderamento é um assunto que não deva ser falado, mas a gente também, quando fala um pouco dessas estereotipações, das colocações que a gente faz, sempre tem alguns estágios, né? E o que a gente vai entendendo também é que tem coisas que são inerentes a qualquer arranjo familiar, a qualquer definição que a gente tenha de gênero, de raça, que são as coisas que também vêm de dentro. Então, por isso que a intensidade de falar sobre os valores, e aí sim trazer o valor feminino, que até quando a gente fala biologicamente, o cuidado é feminino, é muito importante, porque você vai conseguir também falar com as outras pessoas e falar de uma maneira em que você abrace também realmente todo mundo, né? E ele vai servir para a gente trazer para vocês o próximo ponto, né, de que hoje realmente quem está movimentando as mudanças dentro desse cenário familiar é o movimento LGBT, né? É um movimento que vem com muita força, né, e tem realmente movimentado muito dentro da nossa sociedade, tanto com a legalização do casamento, da união entre esses grupos, e também com o direito de adoção entre esses casais, né? E hoje, então, a gente tem esse movimento como principal influenciador. Isso é uma realidade. Não falar dele, não se posicionar em relação a ele, é realmente um possível, entre aspas, tiro no pé. Né? A gente precisa aprender a falar. E aí, agora, a gente entra um pouco dentro desse contexto, né? Para fechar fechar o conteúdo que a gente trouxe aqui para vocês. Porque o preconceito em si, ele vai permear a gente em diversos âmbitos, seja ele dentro do gênero, né, ou do preconceito racial, como a gente viu na palestra anterior, ou da forma como A, B ou C se veste, pinta o cabelo, etc. A gente sempre vai estar questionando o outro, né, de alguma forma. E isso é realmente uma forma de preconceito. Quando a gente entra e pergunta, né, a gente mostrou essa frase para as pessoas e pedimos para eles dizerem para a gente o quanto eles acreditam nela. Né? Então, o ser humano deseja experimentar coisas novas, mas está preso a tradições. E, mais uma vez, abordando um pouco o peso da tradição dentro da nossa estrutura de comunicação. Né? E aqui a gente tem quase que um problema geracional. A gente tem 72% de pessoas que acreditam, né? A gente tem uma influência dos millennials muito grande chegando aqui, mas como já foi comentado em alguma das perguntas, né, a influência das outras gerações, como ainda gerações que trazem esse conservadorismo e esse aspecto ainda da tradição, né, como um exemplo, né, para essas novas gerações. Então, até o Caio comentou, né, o que hoje... Como é que você comentou? Hoje a tradição, amanhã não vai ser mais. Né? Então, a gente vai... Isso é uma coisa que é cíclica, caminha, né, junto. E olhando... O que significa tradição, a palavra por ela só,
a gente tem como um passar adiante, ela está totalmente ligada ao processo de comunicação, né? O ato de passar de geração em geração. Então, a gente hoje, como uma geração que está ativa, a gente tem como um papel social educar a população e aos novos que estão chegando que essas questões de preconceito precisam ser totalmente erradicadas do nosso discurso, né? E adiantando um pouco o ponto, quando chegar lá a gente passa um pouco mais rápido, mas assim, o preconceito ele está no tamanho do quanto a gente exige que as pessoas se posicionem a favor ou contra ele, né? Ninguém tem que ser a favor ou contra. Se você quer casar com um homossexual, case-se. Se você não quer, não case-se. É simples assim. E não julgue quem quer, né? Então, é como a gente foge desse julgo, né? Como a gente busca viver a nossa vida dentro da gente mesmo, né? Que foi muito o que as meninas colocaram, né? A gente se preocupar com o que a gente precisa para se expressar da forma como a gente quer ver, né? E acho que tem até o ponto da tradição, a gente viu quanto que ele carrega um peso negativo de ser conservador e tudo, só que no significado mais puro da palavra, é o que você quer realmente passar para a próxima geração, e não necessariamente ela tem que ser antiga. É antiga porque passa de geração a geração, mas você não precisa também ficar... Como que você traz a contemporaneidade para que ela seja realmente passada para as próximas gerações, né? Exatamente. E entrando dentro do contexto marca, né, aqui a gente já vê um cenário bem positivo para o termo geração, né? Quando a gente fala de uma marca de tradição, essa é uma característica muito positiva. Ela é uma característica que influencia positivamente no poder de compra, né, na intenção de compra das pessoas. E o antigo aparece ali, mas aqui esse antigo aparece como uma referência, como um guia, como um norte, como uma coisa que eu vou seguir com confiança, porque eu sei que me entrega qualidade, né? Tem um reconhecimento, né, do que é ser uma marca de tradição. Isso gera confiança, né? Então, a família tradicional, a estrutura tradicional, ela não precisa deixar de existir para que as novas estruturas ganhem espaço, né, dentro da sociedade. E como se comunicar com todos esses arranjos é um pouco fugindo, né, dessa frase que a diretora da Globosat falou para a gente em uma das reuniões, onde se você foca no seu target, você morre com ele. Né? E o que isso quer dizer? Ela usou a marca Natura como exemplo, né, de posicionamento, que foi uma marca que trabalhou durante muito tempo se posicionar para pessoas e mulheres mais velhas. As mulheres, de fato, envelheceram e a Natura ficou com um estereótipo de marca envelhecida, né, durante algum tempo. E precisou fazer um trabalho muito forte para alavancar a comunicação com o público mais jovem. E aí acho que tem uma coisa também, a questão do focar no target, a gente sempre como marqueteiro vai escolher um target e precisa, só que o ponto é, o target não é só a pessoa, só a família, é o ambiente em que ela vive, né? Todo o contexto que está em volta. Então, aí sim, porque daí você consegue trazer e entender tudo que está correlato ali que pode mudar e você não ficar preso, né? E aí, uma das outras perguntas também que saíram aqui é como falar da diversidade, como as marcas precisam se posicionar. Acho que foi você que perguntou, né, para não ter algum tipo de barreira. Então, além do que as meninas responderam, né, fazer a pesquisa para a gente eventualmente descobrir alguns erros, mas aqui eles falam que quando você fala da diversidade, você não precisa apontar um gênero, né, aqui. Você não precisa falar ou julgar o gênero da pessoa. Você precisa falar disso de uma forma ampla, simplesmente mostrando que isso existe, sem pedir que as pessoas se posicionem a favor ou contra, né, sem exigir, sem mostrar a marca como... Porque a partir do momento que você fala sobre o assunto de forma aberta, você está se posicionando a favor. Mas você não precisa levantar a bandeira e dizer eu sou uma marca homossexual, ou eu sou uma marca feminista, ou eu sou uma marca para o público negro, né? Isso não precisa mais. As pessoas não esperam isso da comunicação, né? Elas esperam que a diversidade seja tratada realmente com naturalidade, porque eu acho que é isso que vai fazer as pessoas realmente interiorizarem essa aceitação, tá? E aí aqui a gente corrobora o tema, né, que a gente precisa trazer clareza, honestidade e objetividade nessa comunicação, que traduz em genuinidade. Não sei falar essa palavra. Genuíno. Então, genuíno é a palavra da vez, né? A gente realmente precisa ser verdadeiro no que a gente comunica para as nossas marcas, para os nossos clientes, né, dos nossos produtos. Aqui são as diferentes bandeiras que a gente avaliou, a gente já falou um pouco sobre elas, eu vou passar um pouquinho mais rápido para não estourar o tempo, mas, em linhas gerais, é simplesmente isso. A gente ainda tem pessoas muito indiferentes, mas quando você fala sobre o tema,
elas se sentem mais próximos da sua marca, né? E aqui, o quanto as pessoas realmente concordam que as marcas precisam ser mais sensíveis com desejos e necessidades. Sim, precisam, né? O quanto as marcas reproduzem estereótipos que não são reais. Sim, as pessoas concordam com essa afirmação, né? E quantas delas ainda promovem datas comemorativas que envolvem a diversidade familiar de uma forma totalmente tradicional, sem fugir, sem sair da caixinha. Sim, todos concordam. Isso não é uma exclusividade do grupo homossexual que se destaca, né, de forma positiva dentro dessa concordância. Isso é um consenso geral, né? Então, de certa forma, a população ela está começando a ficar pronta para receber esse tipo de estímulo. A gente não precisa mais ter tanto medo de chegar nele, né? E, por fim, as pessoas também concordam que hoje as marcas têm receio de falar sobre o tema. Se você tem receio de falar sobre o tema, é porque você não acredita nele, de fato, né? E é quando a gente tiver realmente confiança do que a gente está falando, é que a gente vai conseguir falar desse fato com verdade, né? Então, também acreditam que os produtos até criam, né, produtos e coleções para esse target específico, mas não conseguem se conectar com eles, né? E, por último, aqui só para a gente trazer, né, tipo, o grupo masculino, ele ainda é um grupo que fica um pouco mais adverso quando a gente fala da questão homossexual, né, em termos de comunicação, mas mesmo assim vale a gente destacar que já é uma parcela pequena, né, chega aí a 30% das menções do grupo, né, em termos de concordância. E, por último, para a gente fechar, a gente fez um exercício de territórios, né, quais marcas convivem entre si em diferentes territórios. Então, quando a gente fala de família, a gente tem Nestlé aparecendo com bastante força entre praticamente todos os grupos, à exceção do grupo homossexual, que acaba destacando a Doriana, né, como a categoria de margarinas que há tantos anos bate a estrutura familiar em suas peças publicitárias. Né? Quando a gente entra em tradicional, a Nestlé ganha ainda mais força, mas a Johnson aparece, a Coca aparece, as marcas de margarina começam a aparecer também com mais força dentro do cenário da família tradicional. O empoderamento da mulher, que também foi tão falado, e aqui a gente vê que realmente são a categoria de cosméticos, né, que trabalha realmente de forma muito efetiva o empoderamento feminino. Então, é um mix de todas elas aí. Os jovens, a Coca, né, a Samsung, a Nike entrando com um pouco mais de força dentro desse cenário. E a diversidade de gênero, um reflexo do resultado de toda a campanha publicitária realizada pelo Boticário nos últimos tempos. Né? Aqui ele realmente se destaca, é unânime entre todos os grupos, que hoje o Boticário é uma marca que apoia a diversidade de gêneros. Tá? E, por fim, uma marca para todos, uma marca que consegue falar com a população de uma forma geral. E, de novo, a gente vê a Nestlé e a Coca-Cola como uma marca, como duas marcas muito poderosas, né, de falar com todos. E eu não sei se vocês tiveram acesso também à última campanha do movimento LGBT da Coca-Cola. Eles fizeram isso de forma interna, onde eles colocaram a Fanta laranja dentro de uma embalagem da Coca vermelha e no rótulo escreveram: sim, essa Coca é Fanta. E daí? Né? Então, é um questionamento realmente que tudo é possível hoje, se a gente faz com genuinidade e se a gente faz realmente de uma maneira leve, sem apontar, sem criticar. Né? Então, por fim, o que a gente deixa aqui para vocês como mensagem é que o importante hoje, a gente está na era da experiência. Né? É ela que vai gerar a conexão da sua marca com os consumidores. Né? A gente vive uma década de mudanças, a gente vê gerações mudando a praticamente cada 5 anos, elas seguem o movimento das redes sociais, elas estão totalmente interligadas com o avanço da tecnologia. Então, essas mudanças elas vão ficar cada vez mais rápidas e a gente vai precisar entender que tipo de discurso vai entrar dentro de cada uma das bolhas desses nossos consumidores. Né? Uma linguagem única para se comunicar com cada indivíduo, né, dentro desse target. E acho que uma das coisas, aí, do ponto de vista nosso, realmente tudo começa de dentro, né? Porque a gente sempre quer entrar nesses temas, não é nada fácil encontrar uma maneira, encontrar com quem a gente vai falar, mas
primeiramente, a gente também sempre tem muito, acho que cada um tem sua própria opinião, e acho que vale sempre debater, vale ter a diversidade dentro dos times, porque isso também vai provocar as discussões mais reais e olhar tudo que a gente pode estar esquecendo, né? E é isso, gente. A gente encerra aqui a palestra.